A minha primeira pergunta é: o que o autor... Porque a gente, quando vai nos sacerdotes, a gente já quer ir para o Antigo Testamento. Mas nem... A gente, é lógico, precisa ir, mas eu queria que o público do primeiro século, o público que está sofrendo, o público que aceitou Jesus, mas está com pé lá e pé cá, assim, tá bom, majoritariamente judeu, tem gentil também, mas é o cara que tem uma tradição ali, aceitou Jesus como Messias, começou a sofrer perseguição. Aí os caras perguntam: que ungido é esse que a gente está sofrendo mais que antes? Já estava ruim com Roma, está piorando com Jesus. E aí ele fala: e o que esses caras têm na cabeça de sacerdote? E como eles leram esses capítulos, que a gente vai ali do capítulo, deixa eu ver, eu pus aqui, anotei, do 5, primeiro 1 até o 10, ele vai ser bem forte, depois ele vai desenvolver bastante sobre o sumo sacerdote. Como é que eles viam o sumo sacerdote ali? Porque várias vezes a gente está lendo na Bíblia e a gente vê 2 sumos sacerdotes. Em Atos vai falar de 2 sumos sacerdotes. Você vai ver que tinha Caifás e você tinha um outro... Qual que era o outro? Anás. Você tem Caifás e Anás. E eles estão simultâneos no primeiro século, que já está bem errado. Como é que pode ter? E alguns colocam que eles revezavam anualmente, porque um entrou pela família e outro entrou por um acordo com Herodes, o pai, e Roma. Então você fala assim: por que tem 2 ali ao mesmo tempo? Não sei se você já até leu isso em Atos, quando tinha os 2 ali. Certo. A figura do sacerdote naquele período exatamente, né, era uma figura muito poderosa, justamente por causa de amálgamas políticas, né? O sacerdote, ele era também alguém que prestava um serviço quase público. O sacerdote era um tipo de mediador para eles. Falando de Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que fazia mediação entre os homens e Deus. Havia uma mediação ali. Quando ele fala que Jesus é o único mediador, é justamente porque Jesus assume o que é o ministério do sumo sacerdote. É ele que nos revela a pessoa de Deus diretamente. Então, quando Jesus começa a falar sobre o ministério dos sacerdotes, quando o autor aos Hebreus começa a falar do ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento e dos rituais que se perpetuavam ainda naquele tempo entre os judeus, ele está falando uma coisa muito séria. E ele faz o que parecem ser 2 críticas ao sacerdote, mas são críticas ao sacerdote dentro da sua figura, né, do que ele realmente era. O sacerdote é um pecador, ele tem que fazer sacrifícios por si mesmo. Mas veja, Jesus não era, Jesus não teve que se sacrificar por si. O sacerdote tem que todo ano entrar para fazer sacrifícios de novo e de novo. Jesus não, sacrificou-se uma vez só e de uma vez para sempre, o que mostra que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que é entregue aos sacerdotes. Então, o que o autor dos Hebreus quer é fazer com que aqueles irmãos tenham menos confiança na obra visível dos sacerdotes humanos, para que eles tivessem mais confiança na obra invisível, plena e perfeita do nosso sumo sacerdote que estava nos céus, ao lado do trono de Deus. É muito interessante que o autor aos Hebreus dá muita ênfase ao fato de que Jesus está ao lado de Deus do seu trono. Por quê? Porque o sacerdote estava ao lado de tronos políticos também. Era um homem muito poderoso, né? E o autor diz: olha, o nosso sumo sacerdote está do lado de Deus, do trono do Senhor, de onde sai graça e ajuda em tempo oportuno. Não é? Parece que ele está dando, não se deixe iludir pelos poderes humanos. O nosso sacerdote tem um poder muito superior do que de Anás, de Caifás ou de quem quer que seja. Isso eu acho muito provocativo, porque muito se coloca, eu não lembro qual que era o teólogo que eu estava lendo, que no primeiro século, eu acho que era o Tim Mack, ele fala que no primeiro século o sacerdote estava fazendo muito papel de lobista. Era o cara que ia lá no trono de César, assim, aquilo ali, ou o governador ali, o tetrarca que estava ali, para garantir a estabilidade. Tudo ali era questão de estabilidade, para ver se a legião não ia entrar e destruir o que era mais sagrado, que era o templo ali. Então eles queriam garantir isso. E quando o autor bíblico que coloca ali que o nosso sumo sacerdote, ele não está nesse trono aí, que é o trono do tetrarca, né? Ele está no trono celestial. Na minha opinião, aí é uma provocação direta ao sistema que já tinha sido corrompido ali, já estavam pensando muito mais
na garantia da religião do que no que era certo, né? No que era justo. Eu vejo também uma crítica muito forte aí. E aí vai rechear, Iago, com a cereja do bolo, que nenhum outro ator, ninguém, é uma dos elementos mais estranhos, no mínimo. Eu quero ouvir a sua opinião, porque ele vai trazer, é lógico, os salmos são extremamente messiânicos, vários salmos, né? Não todos os salmos. Eu estava até lendo agora a crucificação de Jesus. Nesse domingo eu preguei sobre a crucificação de Jesus em João. É o Salmo 22 ou 32? Eu acho que é 22 completo ali, né? E o 34. Então você vê ali o Salmo. E aí ele puxa o Salmo 110 para falar sobre o sumo sacerdote, que dá a impressão assim, que ele fala... E na verdade, gente, vamos falar sério. Jesus não é nem da ordem de... Ele é de uma outra... Ele puxa uma outra linhagem que a gente chega, vai falar de Melquisedeque, a gente fala... Quem que é esse que a gente está lendo ali? Vamos voltar. Quando é que... E aí, quem nunca olhou uma concordância bíblica para falar onde esse Melquisedeque entrou? Aí ele entra em Salmos, e aí ele entra lá no começo de Abraão, que a gente nem entendeu. Pensou que era aquelas historinhas de Abraão, sabe? Que ele foi no rei, fez alguma coisa com a mulher dele. Você passa, né? Fala assim, é para mostrar umas coisinhas de Abraão, histórica, para a gente entender, mas vai logo para o que importa, que é o sacrifício de Isaac. Porque assim, como a gente... O dia que a gente decide ler a Bíblia para valer, a gente passa por umas histórias, depois percebe que ela é muito importante. Volta aí que você passou rápido. Abraão, a gente geralmente fica quando Deus fala com ele, dá promessa, né? E vai para Isaac. No máximo, a destruição de Sodoma e Gomorra, que é legal também, pensar nos fogos lá, nas coisas. Mas a gente não fica ali no Melquisedeque, que é uma coisa estranha. Isso tudo estou perguntando por que esse autor de Hebreus, e da onde ele tira isso, cara? Ou não dá nem para especular isso? Não, isso é muito legal, cara. Uma coisa que o autor de Hebreus tenta fazer ao longo de todo o livro é mostrar que Jesus já estava pronunciado no Antigo Testamento. E que Jesus estava de acordo com o Antigo Testamento. Então, por exemplo, ele vai falar do descanso, e ele vai deixar claro que o descanso de Canaã não era um grande descanso final que o Antigo Testamento esperava. Ele vai falar da fé, por exemplo, ele vai dizer que o próprio Antigo Testamento estabelece que a salvação era pela fé, que os homens viviam pela fé, Hebreus 11. Ele vai falar da nova aliança, ele vai deixar claro que a nova aliança já era estabelecida no próprio Antigo Testamento. Então, quando ele fala de Melquisedeque, o que ele faz é tentar mostrar que Jesus está debaixo ainda da própria linhagem sacerdotal do Antigo Testamento. Mas ele não estaria sujeito à linhagem abraâmica, né, da linhagem que vem de Arão, né, levídica também. Ele vai argumentar que Jesus é de uma linhagem superior. E como é que ele faz isso? É mostrando que antes de Arão, antes da linhagem levídica, existia uma outra linhagem sacerdotal que era superior, que é Melquisedeque. Se lembra da história, Abraão vem na guerra com os reis, com os despojos de guerra, e ele encontra um sacerdote que era rei. Veja, não era permitido que o sacerdote fosse rei. Mas esse homem, Melquisedeque, possuía essas duas características. Era sacerdote e rei. Ele era um homem que não tinha genealogia, que estabelecesse quem ele fosse. Aí ele recebe dízimos de Abraão, o que deixa claro que Abraão se coloca como alguém inferior a ele, o menor é que dá dízimos ao maior. Ele é profeta, esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era um sacerdote secular de uma falsa religião. Era sacerdote do Senhor mesmo. Então você tem ali um sacerdote que tem características superiores ao sacerdócio levítico e que é anterior ao Levítico. Então ele começa a dizer: Jesus não veio debaixo da aliança levídica porque ele vem de uma linhagem sacerdotal que pode ser remontada para antes de Levi, que é a própria linhagem de Melquisedeque. Ele vai argumentar que na mudança de sacerdócio há mudança de lei. Então você não é mais sujeito às leis do antigo pacto para ser sujeito às leis do novo pacto. Então, o modo como ele vai usar Melquisedeque parece muito complexo na primeira leitura, mas ele vai usar Melquisedeque não como um tipo de Cristo necessariamente, mas como alguém que está relacionado a essa outra esfera sacerdotal superior
que é aplicável ao mesmo tipo de sacerdócio que Cristo oferece, que é um sacerdócio como ligação entre nós e Deus, mas também como rei. Né? Jesus também é rei, além de ser sacerdote. Né? Assim como nós, na Nova Aliança, somos, né, nação santa, sacerdócio real, raça exclusiva de Deus. Existe um tipo de sacerdócio especial que nós exercemos, né, um tipo de sumo sacerdócio especial que Jesus exerce, que pega aquilo que Melquisedeque foi e aplica em nós de alguma forma. É muito fascinante esses 3 capítulos de Hebreus que a gente encontra isso sendo explícito. Uma coisa, eu também aprendi que o rei não podia ser sacerdote. E depois eu fui vendo, eu quero até saber a sua opinião, mas eu fui vendo que, na verdade, podia, só que você tinha que seguir a linhagem. E aí, se você não fosse de Arão, você não podia ser sacerdote. Isso era o óbvio. Quando vem e os caras estão colocando Davi como uma figura quase messiânica, ou um proto-messias ali. Ali, Davi é claramente colocado como seria o Messias. E quando você tem o Salmo que fala que a linhagem de Davi é quase legitimando, Davi, esse rei maravilhoso, ele é da linhagem de Melquisedeque, que é rei de Salém, né? Que é o território ali que depois virou Jerusalém, que é a mesma origem da palavra. Mostrando que Davi poderia ser um rei sacerdote, né? Saul, o erro dele foi querer ser sacerdote, e aliás foi esse um dos pecados que Deus tirou a mão, e Davi podia e não exigiu para si. E quando você tem o cara da linhagem de Davi, mas de Melquisedeque, você fecha o grande símbolo, porque qual é o grande símbolo? A figura de Adão, ou Adão e Eva, o casal ali, ele é uma figura de todas as ele é um rei, que ele está no mandato cultural. Ele é um sacerdote profeta, né? O sacerdote, como você falou, representante dos homens para Deus, e o profeta é o representante de Deus para o homem. E aí isso aí vai se fragmentando em grupos, porque o pecado foi fragmentando esse elemento. E aí quando você vê em Jesus, ele reúne de novo esse elemento. Eu acho que é interessante. Às vezes eu fico assim, que gênio esse autor de Hebreus, não, mas é que ele é lógico, foi revelado para ele, né, pelo Espírito Santo, mas ele vem assim, ele resolve um bocado de problema e fala assim, não é de Levi, não é de Arão que ele veio descendência, mas não tem problema, porque ele, por ser de Davi, vai ler Salmo 110 que você vai entender porque ele é o sacerdote. E aí tem uma coisa, eu não sei se você quer comentar isso que eu falei, Iago, mas tem uma outra coisa. O autor de Hebreus faz uma analogia com Jesus de Melquisedeque, não só da linhagem dele, mas comparando que Melquisedeque não sabe, do nada veio surpresa. Ele faz um paralelo que alguns entendiam até que Melquisedeque era Jesus. O pessoal adora jogar Jesus no Antigo Testamento, né? Aí seria Dark, hein? Eu quase fiz um vídeo de Dark em Melquisedeque, era assim, Jesus é o Melquisedeque, que é da linhagem de Jesus. É uma parada de usar aquele ciclo eterno ali, que é muito louco, mas tem uns que levam a sério isso, né? Porque o paralelo é tão forte de Melquisedeque e Jesus, que você fala assim, mas então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que o Melquisedeque é Jesus? É meio dark, ele nasceu lá, teve toda a descendência. Mas o que a gente tem é um caso claro, né, de tipo e antitipo, né, na escritura. O autor de Hebreus vai usar Melquisedeque como um tipo de Cristo, né, que seria basicamente uma revelação prévia que simbolizaria o que Cristo seria à frente, assim como o Cordeiro, que era morto, né, esse era um tipo de Cristo. Assim como o sábado era um tipo de Cristo, né, do descanso que a gente encontrou nele. A Canaã era um tipo de descanso que a gente encontraria em Cristo. A gente tem o Melquisedeque como um tipo, né, de Cristo. Moisés que você falou, né? Um tipo, exato. Então a gente tem tipologia, a gente não tem Dark, certo? O Melquisedeque não era Jesus. Não entenda mal o autor de Hebreus. Se ele fosse Jesus, seria muito estranho a comparação de Jesus com ele mesmo. Né? O autor está comparando justamente porque são coisas diferentes. Mas a gente está vivendo, Iago, vamos falar um pouco menos sério aqui. A gente está vivendo numa época das conspirações. Que pelo menos seja uma conspiração meio dark na viagem do tempo, por Jesus ia ser muito louco, mano. É muito mais legal do que terra plana, vacina não presta, sei lá o quê. Pô, pelo menos essa, mano, essa era legal.
Eu não acredito, mas eu respeito, porque é uma coisa... Eu não acredito, mas eu queria acreditar, né? Isso. Porque, assim, não é um absurdo das outras teorias, da teoria que Moisés escreveu sobre a própria morte, só para falar que foi... Não, todo o texto ali é de Moisés, o Pentateuco. Então, tem as outras teorias mais fundamentalistas, que eu fico assim, ai, meu Deus, mas essa é legal, cara, porque, assim, mas não é. Eu sei também, concordo com você, sabia que você estragava toda uma teoria da conspiração aqui que era fantástica. Mas você sabe que, eu não sei se você deve receber também, né? Eu recebo nessas caixinhas de pergunta muito sobre... Melquisedeque é a figura que os caras gostam muito de querer uma teoria aí bem diferente. Mas você falou da tipologia, Davi também, né? Por isso que eles vão... Você tem Ruth para falar da descendência para que vai chegar até Davi e tudo mais, porque Davi tem essa referência de Cristo, né? De uma tipologia, por isso que ele vai ser a raiz de Davi, né? E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!